E sobre esse lado, por exemplo, você aposta muito no seu canal em Bom Jesus Itabapoana como uma forma turística. Você tem até um vídeo lá do seu canal que é você mostrando o caminho para a prainha de Bom Jesus. O pessoal conhece muito aqui a prainha de Bom Jesus. Você acha que é uma das formas de desenvolvimento econômico, turismo em Bom Jesus? É a principal delas. Porque a gente já tem o principal. Se você parar para conversar com um bom jesuense na rua, por exemplo, eu vou falar assim, mas turismo por quê? O que tem de atraente para o Bom Jesus Então eu Itabapoana? vou falar para vocês em números comparativos com o Parque Nacional do Caparaó, que é o nosso principal concorrente, no caso. É a nossa referência turística de ecoturismo. Próximo aqui, e que muitas vezes nós, bom jesuenses, saímos para poder ir para lá, por não conhecer as nossas. Ganha aqui. dinheiro aqui para gastar lá. Sim. Né? Eu já fui muito, eu conheço o Parque Nacional do Caparaó todo. Tanto a parte de Minas, que corresponde a 30% da reserva, como o Espírito Santo, que é 70% da reserva. Não só dentro do parque, como o seu entorno, nas propriedades que empreenderam no turismo pela transformação que veio da criação do parque. Ao todo, em todo o Parque Nacional do Caparaó, você pegando da parte de Minas, lá de Rio Claro, passando Cachoeira das Andorinhas, atravessa com a divisa com o Espírito Santo e chega até Pedra Roxa, depois de Patrimônio da Penha, são 15 cachoeiras que são exploradas por turismo. Todas elas muito frequentadas. A maioria delas de acesso dificílimo. Um idoso não vai na maioria dessas cachoeiras. Bom Jesus Itabapoana, na região serrana, nós temos 20 cachoeiras. E algumas delas absurdamente maiores e mais impactantes que qualquer cachoeira do Caparaó. Até porque o rio Itabapoana é a junção de todos os rios do Caparaó junto. Sim. Então não tem como o Caparaó ter uma cachoeira igual a uma das 6 cachoeiras que nós temos no rio Itabapoana. E detalhe, para você visitar essas 15 cachoeiras do Parque Nacional do Caparaó, você tem que percorrer aí uma semana viajando, pela distância que tem da ponta, lá de Rio Claro, até Pedra Roxa, no Espírito Santo. Aqui na região serrana, em 2 dias você percorre todas elas. Você saindo do bairro Santa Rosa, percorrendo o bairro Pirapitinga, Arraial Novo, Rosal, Calheiros. A única coisa que Bom Jesus Itabapoana não tem, que tem lá no Parque Nacional do Caparaó, é o Pico da Bandeira, que é o 3º ponto mais alto do país, mas somente algo em torno de 15% a 20% dos turistas que frequentam o parque vão até o alto do pico, porque a maioria não tem condicionamento físico para ir. Mas nós temos aqui 8 pontos de altitude. Um com mais de 1.200 metros de altitude, que é o Pico da Pedra Branca em Pirapitinga, com a reserva de Mata Atlântica enorme. Nós temos várias reservas, trilhas. Tanto é que hoje nós temos um investidor de Guarapari que está apostando 7 milhões em Bom Jesus Itabapoana. Ele não escolheu Pedra Azul. Ele não escolheu o Caparaó, escolheu a Cachoeira da Fumaça de Calheiros, que é um monumento natural inigualável. Estou falando em âmbito nacional. Sim. E os bonjesuenses não conhecem, porque nenhum governante, em toda a história de Bom Jesus Itabapoana, Explorou isso. catalogar para mostrar o que temos e mostrar aos investidores. Eu lancei agora, no final de 2020, um guia turístico com todas essas informações que eu estou dando a vocês. Eu mesmo não sabia desses picos que aqui em Bom Jesus tinha. O Pico da Pedra Branca ele é magnífico. Você vê de Itapiruna, de qualquer lugar da cidade, você vê a Pedra Branca. As pessoas não têm conhecimento. Você lá de Santa Isabel, vindo para Bom Jesus, o Pico da Pedra Branca está gigante no fundo da paisagem. Na sexta-feira a gente recebeu o Thiago Assunção da Rede, né? Enquanto ele falava da fome e tudo mais em Bom Jesus, eu pensava, será que ele está falando da mesma cidade que eu, Sim. que eu conheço? E agora você falando, estou pensando a mesma coisa. Exatamente. Porque a gente não conhece esses pontos. A Sabrina Santos, de São José do Vale do Rio Preto, ela teve em Bom Jesus nesse mês. Ela falou, fui em Bom Jesus errado, que eu preciso conhecer esses lugares. Sim. Quem está de fora, quem é de Bom Jesus pensa, o que as pessoas vêm fazer em Bom Jesus? E quem é de fora não conhece esses lugares e acaba não conhecendo também. Uhum. Mas o que poderia ser feito para quem vive em Bom Jesus, principalmente, conhecer isso e divulgar também para as pessoas? E isso o poder público ele tem que regulamentar um marco turístico. Vender o produto turístico Bom Jesus Itabapoana nos congressos turísticos que tem, nas feiras turísticas que tem, nos grandes centros, e trazer para a escola. As escolas de Bom Jesus Itabapoana, pelo menos na minha época que eu estudei, e até tempos recentes que eu pergunto,
Elas falam que o Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do país, mas nenhuma delas informa que da Estrada da Santa Fé de Rosal você vê o Pico da Bandeira, a olho nu. As coisas facilitaram muito a partir de 2002, 2003, quando concretizou a obra da rodovia de Rosal. E aí começou a surgir os festivais culturais, igual o Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal, que atrai um público de 10 mil pessoas no fim de semana em Rosal. O Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal hoje, eu posso afirmar categoricamente que é o maior festival de música instrumental em praça pública do país. Ele está entre os 5 maiores festivais instrumentais do país. Muita gente de fora. E o padrão dos artistas é algo absurdo. São os melhores do mundo que vêm aqui. Em 2019, se eu não me engano, a gente fez uma matéria lá com os produtos rosalenses no final de semana do Festival de Chorim. A gente via gente de todos os lugares chegando em Rosal. E o que acontece? Essas pessoas vêm no festival, eles ficam apaixonados em Rosal, porque o Rosal parece um cenário cenográfico de novela de época. Parece uma cidade montada. E parece uma cidade também. Né? Exatamente. Você pega, então, um ônibus da Santo Antônio, paga aí R$7 na passagem, vai visitar Rosal, cara. Eu fui recentemente lá em Rosal, eu nunca havia ido lá, eu gostei muito da cidade. Todo mundo pira com Rosal. E Calheiros tem uma história absurdamente rica e paisagens naturais, potenciais naturais gigantescos. Mas isso, o poder público precisa massificar essa informação. Eu posso afirmar que a maioria dos professores da Escola Estadual Governador Roberto Silveira não sabem que o governador Roberto Silveira nasceu em Calheiros. Verdade. Muita gente não sabe que o governador Roberto Silveira é bonjesuense, que nós já tivemos 2 governadores aqui em Bom Jesus Itabapoana. Então, como é que o turismo, a gente ainda pode denominar Bom Jesus como uma cidade turística pelo próprio hino de Bom Jesus? Qual é a primeira frase do hino de Bom Jesus? Ó Bom Jesus, terra de hospitalidade, longe de ti quase morro de saudade. É uma terra hospitaleira. É um povo que tem vocação para receber bem quem vem de fora. E você sabe quem escreveu essa letra? Não foi um bonjesuense. Foi um libanês que chegou do Líbano primeiro em Pociúncula e depois veio para Bom Jesus. O seu Salim Thanos, Salim Darwish Thanos, o libanês que fez o hino de Bom Jesus. É a personificação de que a cidade é a cidade turística. E você sabe qual circunstância que ele começou a pensar nessa frase emblemática? Quando tinha acabado as férias dele em Guarapari, ele estava voltando para Bom Jesus para trabalhar, voltar àquela rotina. Mas é um cara tão apaixonado na vida em Bom Jesus, que mesmo o fim de férias, para ele esqueceu na hora que ele entrou no carro e estava vindo para Bom Jesus. Porque geralmente quando acaba as férias da pessoa, você vai meio... Você está desanimado. Você vai meio... Queria mais uma semana, né? Não, o cara veio... Foi nessa circunstância. Então, por que não investir no turismo? Se a gente tem uma história política riquíssima, talvez seja a única cidade do país com menos de pequeno porte que tenha projetado 2 governadores do estado em 2 eleições seguidas, irmãos, e tem um memorial deles lá, construído pela iniciativa privada. O poder público nunca citou isso. Inclusive, esse memorial, eu tive o prazer de fazer a inauguração dele junto da Escola Gemage. Sim, você foi lá para se apresentar com um coral de canto. E foi quando eu descobri que o Bom Jesus já teve 2 governadores aqui. A história do padre João Mendes Ribeiro, do padre Preto de Calheiros, é uma história formidável que foi tema central do debate do Novembro Negro do IFE. As pessoas ficaram impressionadas com a história. Não sabia dessa história. O que aconteceu em Bom Jesus? Uma história dos mistérios da fé, uma história de racismo estrutural, que a história que aconteceu lá pelos idos de 1867 está tendo os desdobramentos até hoje. Então, Bom Jesus tem tudo isso e as pessoas nunca se preocuparam em procurar saber, até porque as escolas não falam disso. Você vai no site da prefeitura, tem lá 3 ou 4 cachoeiras, entre elas a cachoeira do Inferno da Barra de Pirapetiba, que ela é proibida de visitação turística. Então, o que adianta você divulgar uma cachoeira que ninguém pode ir? Porque ela está dentro da PCH Franca Amaral. Você só pode visitar a Cachoeira da Fumaça, explorar turisticamente falando, talvez pela margem capixaba, em São José do Calçado. Mas por Bom Jesus Itabapoana não pode. Não pode, que está dentro das dependências da usina Franca Amaral. Você não consegue nem entrar para visitar, para tirar uma foto à distância. Que ela fica um pouco mais afastada ali da entrada. Talvez uma visitação técnica, pré-agendada de uma escola, para mostrar a usina, de algum ponto você vê. Porque ela foi pouco impactada, que a usina Franca Amaral ela não tem o impacto, ela não construiu um túnel gigantesco, a barragem dela é pequenininha. É a que menos causa impacto ao meio ambiente, é a de Franca Amaral.
Então, o poder público sempre sonegou essas informações que o Bom Jesuense está se surpreendendo agora. E esse período de pandemia que vivemos aí, desde março do ano passado, fez com que eu tivesse tempo de organizar tudo isso e revisitar lugares, visitar lugares que eu não tinha ido ainda, e fazer um trabalho de catalogação através de documentários em vídeo, que se chama Expedições BJI, que foram, até agora, são 19 vídeos. A maioria da região serrana, mas tem algumas abordagens aqui da planície, como a Serra do Tardem, que foi um dos vídeos mais acessados, mais compartilhados, pessoal adora. Muita gente da... Eu tô escutando, eu tô pensando, Fabinho, vamos fazer uma série com você. Essa Serra do Tardem aí, ela fica lá em Cravo Sul, tem muita história lá. Sim, eu fiz um documentário, ficou muito bacana da Serra do Tardem. Dos escravos lá. Nós vamos catalogar tudo. Eu fui no cemitério dos escravos, fui no Solar dos Tardem e eu peguei crônicas de 2 grandes escritores bojesuenses que viveram na Serra do Tardem. Eu peguei cartas que eles trocavam entre si, com relatos da memória deles, da infância. Então, foi muito bem aceito, principalmente por descendentes das famílias Boniolo, Tardem, Boixá, que são as famílias, algumas italianas, outras suíças, que chegaram pela Serra do Tardem em Bom Jesus. Nós vamos fazer uma série, e aí você vai ter em mãos uma garrafa d'água e uma sunga, tá? E vai rodar todas essas regiões aí. O Frederico vai catalogar tudo pra gente poder apresentar pro Bom Jesuense e pro pessoal também fora de Bom Jesus para poder conhecer e querer vir para Bom Jesus Itabapoana. Porque eu fico pensando, por exemplo, Bom Jesus tem grandes hotéis, mas se o turismo não é forte, o hotel vai ser para quem? Para o próprio cidadão dormir lá? Os hotéis de Bom Jesus, eles atendem basicamente a representantes comerciais. Sim. Nos eventos festivos, por exemplo, no Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal, todos os hotéis daqui de Bom Jesus Itabapoana e Bom Jesus do Norte ficam lotados. Tá? Ficam lotados. A gente tem uma carência muito grande de hospedagem, tanto que Bom Jesus, no cadastro, no mapa do turismo, ele é classificado como ponto de passagem e visitação, não de destino, porque a gente tem uma baixa, pelo potencial que nós temos, pelo porte dos festivais que nós promovemos, as festas, o nosso calendário cultural é absurdamente maior do que qualquer cidade do interior do estado. A gente tem 40 eventos culturais por ano, desses 32 oficiais do calendário do município. E que entre 17 e 19 foram rigorosamente cumpridos, todos eles. É um patrimônio dos bojesuenses. É um canalizador de fluxo turístico enorme esses eventos culturais. Da festa do distrito mais simples, sempre vem um familiar de fora que vem e fica aqui o fim de semana e consome aqui. Ou até os grandes festivais. Você vai em Itapiruna, não tem 10 festas por ano em Itapiruna.